Olá, você que está aí tentando orientar a sua criança nesse momento de atendimento remoto, eu trago uma dica de atividade concreta, né, que trabalha um pouco mais o lúdico, para que você entenda que a sua criança não está atrasada em relação aos demais. Ela apenas ainda não construiu totalmente essa ideia de escrita e precisa da sua ajuda, né? Mas essa ajuda não pode ser dizendo que ela não sabe, que ela não consegue. A sua ajuda é aquela de orientar e dar essa intervenção sem dar a resposta. E como é que você não vai orientar sem dar resposta? Usando essas tabelinhas aqui que eu coloquei para você. Então aqui, ó, eu tenho uma tabelinha do alfabeto que eu fiz usando 3 letras de cada. Para quê? Para construir aí um alfabeto móvel, sem que você precisa gastar nesse momento. Eu usei aqui uma folha de papel, né? Aqui, ó, de coador de café. Fiz o alfabeto, recortei e depois, usando o papelão, eu fiz as fichinhas que você vai colocar aqui para ela. Ela vendo o objeto, ela vai saber que aqui está escrito bola. Então, essa bola, você pode ler para ela bola. Ela vai dizer que está escrito bola porque ela está vendo, né? E ela vai criando o repertório de palavras de memória, de um texto que ela já viu, de uma escrita que ela já viu. Da mesma forma que eu usei faca, que são objetos que você tem em casa, e você percebe que eu utilizei a faca aqui, ó, eu pontuei para que ela não tenha corte, né? É um outro detalhe que você precisa. Aqui eu tenho uma lata, né, uma fichinha escrito lata, aqui eu pontuo, né, eu sublinho para que você perceba que vai fazer essa leitura, lata, dessa forma. E aqui eu tenho banana, tá? Então, por que é bom você ter essas fichinhas dessa forma que tá aqui, que eu coloquei grudado e tudo mais? Não, você pode fazer da melhor forma aí que você encontrar aí no seu dia a dia. E você pode, por exemplo, ter essa tabela aqui, também de papelão, simplesinho, sem pintura, sem nada, bem simples. Você vai fazer uma coluna com as consoantes da palavra que você tá vendo lá que ela precisa escrever e as vogais de um outro lado. E você vai perguntar para ela como que ela acha que escreve bala, por exemplo. Aí ela vai falar, bala, ela pode, por exemplo, colocar somente uma letra para escrever bala, né? Ela pode escrever bala assim, ó, bala, tá? Ela tá errada? Não, ela tá aprendendo a escrever. Então aí o que você vai perguntar para ela? Olha só, tem alguma nessas fichas aqui que eu escrevo com bar? Tem alguma letra, algum objeto desses daqui que começa com bar? Ela automaticamente ela vai lembrar da banana e vai falar que banana, ela vai fazer isso, banana. Então o que você vai fazer? Então, olha, o bar da bala não é a mesma o bar da banana? E pode ser que aí ela lembre e coloca a letrinha B aqui. Aí ela vai ter bar. Tudo bem? Então, esse processo de construir a escrita, ele é um processo que cada criança vivencia de uma forma. Não dá para cobrar a criança e dizer que ela não sabe. Ela está aprendendo a construir isso. E como é que ela constrói isso? Com o dia a dia dela, percorrendo palavras, percorrendo textos. Esse momento da vida dela precisa ter essa presença da escrita. E você pode dar aí revista para ela folhear, você pode deixá-la manusear um livro, um jornal. Tudo isso para quê? Para que ela vá construindo aí a forma como ela pensa essa escrita. E depois disso, por exemplo, lá, ba, lá. Que outra palavra que eu tenho? Tem alguma dessas palavras que eu tenho lá? A criança pode perceber, dependendo do nível que ela está, que esse lá da lata é o mesmo lá que vai na ba, lá. E depois ela vai aí fazer a escrita dela, bala. Então, qual é a dica? É você dar a oportunidade da criança ter essa escrita que ela precisa aprender aí em diferentes locais da casa e utilizar objetos que você tem no seu dia a dia, né?
Você não precisa gastar nada e também não dizer para a criança que ela não sabe. Ela sabe do jeito dela e isso é o que é mais importante.